A doença é a mesma e o medicamento também, mas dependendo do clima e do estado físico do animal, a reação pós-medicação pode ser diferente. Veja agora na capacitação em suinocultura. Bom, nós vamos abordar um tema, medicação em suínos, teoria e prática da aplicação de medicamentos. Perfil de sensibilidade, mostrando algumas informações interessantes dentro de uma mesma família de fármacos, né? Como as tetraciclinas, que nós já citamos um exemplo, clortetraciclina e oxitetraciclina, mostrando para um determinado agente, por exemplo, nesse trabalho de 2006, mostrando que para um mesmo agente etiológico, Pasteurella multocida, você tendo um percentual de cepas sensíveis à clortetraciclina significativamente maior do que o percentual de cepas sensíveis à oxitetraciclina e, ao mesmo tempo, uma concentração inibitória mínima muito maior em miligramas por ml do que a concentração inibitória mínima necessária para 90% dos isolados de clortetraciclina para Pasteurella multocida, mostrando basicamente que não são equivalentes e precisam ser tratadas como drogas diferentes, mesmo se tratando de um mesmo agente que aponta sensibilidade antimicrobiana num teste qualitativo in vitro. Existem diversos estudos de sensibilidade que nós temos condição de ter acesso, que são amplamente divulgados e disponíveis, que nós não precisamos nos valer simplesmente de informações de bula ou de informações padronizadas para determinados planos terapêuticos. Nós podemos sim promover atualizações e gerar e absorver mais informações para determinadas regiões, para determinados países, para determinados mercados em relação ao perfil de sensibilidade de determinados agentes, nesse caso uma Pasteurella multocida, muito importante como um componente das doenças respiratórias dos suínos no nosso mercado, muito importante, mostrando uma variação de sensibilidade muito expressiva a drogas que são muito comuns na nossa prática clínica. Então, trabalhos como esse existem vários e podem ser utilizados sempre pelo profissional como ferramenta de atualização e checagem dos seus planos nutricionais. Assim como a gente tem uma outra informação também advinda de um trabalho, a título de exemplo, mostrando, por exemplo, propriedades farmacodinâmicas de amoxicilina em relação a Streptococcus suis, que é um agente, né, causador, por exemplo, da meningoencefalite streptocócica, muito comum desafio sanitário na suinocultura moderna e amplamente tratado com essa base amoxicilina há muitos e muitos anos e continua com um percentual de cepas isoladas sensíveis à amoxicilina bastante expressivo, mostrando que para alcançar com um MIC de 0,008 e 0,016, ainda altamente sensível, tempo dependente e com uma dosagem prática de 15 mg por quilo de peso vivo, sendo suficiente para manter níveis plasmáticos acima dessa concentração inibitória mínima característica desse agente para essa droga. Então, mostrando simplesmente um potencial terapêutico bom, importante e relevante dessa molécula, né? Perfil de sensibilidade ainda em relação a Streptococcus suis, um estudo de 109 casos feito em 2004, mostrando um grande percentual de cepas sensíveis ainda à amoxicilina, independente do mau uso ou do uso equivocado, muitas vezes, dessa droga em termos de mecanismo de veículo de fornecimento, dosagem aplicada, dosagem efetiva em miligramas por quilo, mas ainda é uma droga amplamente utilizada e amplamente eficiente em termos de percentual de cepas sensíveis para esse agente em particular. Pegando alguns casos práticos de campo para exemplificar situações que merecem a nossa atenção. Primeiro exemplo, associações que são potencialmente atrativas do ponto de vista clínico, né, mas que são com dosagens efetivas incoerentes. Isso aqui é uma expressão de uma tabela utilizada para esse tipo de consistência terapêutica, né, numa associação que existia ou existe no mercado entre duas drogas, colistina e gentamicina, que nas dosagens preconizadas pelo fabricante e nas concentrações em que elas estão inseridas nesse produto, elas geram uma dose efetiva de 0,5 mg por quilo por dia, 0,5 mg quilo dia, sendo que a dose ideal estaria entre 5 a 10
miligramas por quilo por dia. Qual que é a mensagem importante nesse caso prático? Que associações não corrigem dosagem 10, 20 vezes inferior. Aminoglicosídeos são dose dependentes. Então, essa informação sendo bastante, filtrando um pouco as informações farmacocinéticas, farmacodinâmicas, mecanismos de ação, nós conseguimos facilmente, em algumas situações de campo, identificar erros crassos, erros equívocos de inclusão, de seleção e de dose de medicamentos, com base em contas muito simples como essa. Mesmo que houvesse um excepcional sinergismo aqui, que não é o caso, nós não vamos corrigir uma dosagem que está mais de 10 vezes abaixo da dose correta e usando drogas, né, no caso de aminoglicosídeos como a gentamicina, que são dose dependentes e não tempo dependentes. Então, isso é um erro comum de ser encontrado. Outro exemplo, né, um exemplo de uma molécula que já é muito limitado o uso dela na suinocultura pelas dificuldades de consumo, efeitos sobre palatabilidade muito fortes, que é a ciprofloxacina, mas em casos em que se utiliza ou se utilizava esse produto nas doses efetivamente recomendadas pelo fabricante, nós alcançávamos 4 miligramas por quilo por dia, numa dose ideal de 7 a 10 miligramas por quilo. A ciprofloxacina, como uma quinolona, tem atividade bactericida, dose dependente, não pode ser submetida a planos de subdosagem como esse, né? Um outro exemplo que é a necessidade de refletirmos sobre o manejo de arraçoamento e a sua interferência na farmacocinética. Um exemplo, choque de clortetraciclina em porcas gestantes que consomem ração uma vez por dia. Nós não podemos esquecer que o consumo de ração está associado aos níveis plasmáticos e à variação dos níveis plasmáticos ao longo do dia. Então, clortetraciclina fornecida em 20 miligramas por quilo dia, gerando uma dosagem de aqui a concentração da droga, concentração da droga, gerando nessa concentração em que ela é incluída comercialmente, em fêmeas consumindo 2 quilos por dia, geram essa ingestão da droga por dia, que dá 2,26 quilos em fêmeas com média de 265 quilos de peso vivo, sendo que a dose ideal é de 20 a 30 miligramas por quilo. Mesmo com boa biodisponibilidade, relativamente boa, pelo menos dentro da família das tetraciclinas, a dose efetiva está muito aquém do necessário, não permitirá alcançar o MIC. Além disso, a meia-vida da clortetraciclina é de 4 a 5 horas, o que não condiz com o esquema de arraçoamento, que é de uma vez a cada 24 horas, que é o sistema de arraçoamento que prevalece nos sistemas de gestação de suínos. Então, na hora de definirmos programas terapêuticos, muitas vezes a gente não consegue alcançar aquilo que seria ideal. Nós não conseguimos alcançar em termos práticos, numa administração via ração, uma concentração plasmática uniforme ao longo das 24 horas, mas nós temos que considerar isso na hora de definir dosagens e na hora de definir que molécula nós vamos trabalhar para determinado desafio sanitário específico, para não termos frustrações clínicas, terapêuticas, como se torna tão comum nos dias de hoje em relação a tomadas de decisão práticas como essa aqui. Então isso é importante, né? O esquema de arraçoamento, ele tem uma correlação bastante significativa, então, com a farmacocinética das drogas. Nós não conseguimos, muitas vezes, o ideal, que é alcançar o mesmo nível plasmático de uma determinada droga durante as 24 horas do dia, mas dentro de um esquema de arraçoamento prático que é feito na granja, nós temos que entender isso e utilizar das melhores drogas nas doses mais efetivas para compensar essa dificuldade que tem, que são os picos. À medida que você tem a primeira refeição do dia em animais de crescimento aqui, né? Primeira refeição, segunda refeição, terceira, quarta, picos de concentração de clortetraciclina fornecida a 400 ppm, oxitetraciclina fornecida a 400 miligramas por quilo também, e isso gera algumas instabilidades e nós precisamos corrigir isso através da dose, através da eleição da droga com a melhor ação, melhor potencial de ação para aquele agente em particular, né? Então, um outro exemplo claro aqui, ó, de um trabalho que mostra que para manter a concentração plasmática de oxitetraciclina acima do MIC durante todo o dia, seria necessária uma administração oral única de 30 miligramas por quilo, que representa nesse caso 1000 ppm. E você vê muitos casos de aplicação de 200, 300 ppm ou miligramas por quilo dessa droga, mas para fêmeas que estão ingerindo uma única vez por dia, um consumo de 5, 7, 8 minutos de ração para as 24 horas do dia, nós temos que considerar que a dosagem é uma ferramenta de utilização para compensar as limitações
farmacocinéticas que um trato único diário promove. A gente não pode deixar de considerar isso, ainda mais nessa fase de fêmeas em reprodução, onde essas frustrações de tratamento são muito grandes aí, né? Pontos críticos na terapia com antimicrobianos, isso é um aspecto prático bastante importante. Primeiro ponto crítico, diagnóstico equivocado, diagnóstico errado, né? É preciso ter uma visão macro do sistema de produção, experiência clínica, casuística, amostragem correta, coleta e interpretação de dados de diagnóstico laboratorial, por exemplo. Então, o diagnóstico é muito importante, mesmo que a gente tenha que começar um tratamento antes do diagnóstico estar concluído, é importante que a gente tenha um caminho diagnóstico bem feito e bem conduzido. Seleção do medicamento ou associações de medicamentos, produção das rações medicadas, aqui reside um dos grandes erros, um dos grandes problemas que nós encontramos a campo em relação às garantias de processo, rotinas, garantia de qualidade de mistura, estoque dos medicamentos necessários para poder fazer a gestão terapêutica eficaz disso, tem muito erro disso aqui a campo. Ajuste dos períodos e duração dos pulsos, dependendo da droga que se utiliza no início de uma fase de terminação. Às vezes, uma semana de medicação só não vai ser suficiente para conseguir uma ação entérica boa e importante naquela fase com drogas que são tempo dependentes. Então, ajuste dos períodos e duração dos pulsos de medicação é um erro comum a campo. Dosagem efetiva e via de aplicação. Qualidade do produto, né? Infelizmente a gente tem que conviver com essa realidade, isso é fato, se é fato na medicina humana, na medicina veterinária é mais fato ainda, e nós não lidamos com uniformidade de qualidade em todos os produtos comerciais disponíveis para terapêutica em veterinária, e nós precisamos considerar isso no nosso dia a dia. E revisão periódica desse plano terapêutico e ajuste sempre que necessário através de monitoramentos, seja monitoramento de lesões pulmonares ao abate, monitoramento de qualidade e saúde do trato genital, trato urinário das fêmeas, tudo isso são ferramentas práticas para você fazer a revisão periódica e os ajustes necessários nos programas terapêuticos, né? Diagnóstico, então, qualidade do processo de coleta, o que coletar, né? Isso nós vamos ser pontuais aqui em relação ao conceito geral. Envio de material para laboratório, a importância da qualidade desse processo de coleta e do processo de envio, o que evitar, o que enviar, o que pedir em termos de diagnóstico, com qual qualidade, com qual meio coletar isso, quanto tempo para chegar até o laboratório. Tudo isso, embora não seja o nosso foco específico, que é extremamente importante para se garantir um diagnóstico bem feito, treinamento, isso aqui são exemplos de treinamentos práticos feitos sobre os funcionários da granja para identificar algumas anormalidades, para saber filtrar algumas informações para o profissional responsável pela definição de planos sanitários, para aprender a um mínimo de visualização macroscópica básica para se chegar até um diagnóstico. Então, amostragem e qualidade de coleta, treinamento das equipes envolvidas para o processo básico de identificação para se facilitar um processo diagnóstico. Qualidade do produto, né? Nós não trabalhamos em medicina veterinária com um conceito e a definição de genéricos que são garantidamente bioequivalentes, nós trabalhamos com similares, onde não existe garantia de bioequivalência, isso é importante, assim como existe uma variação física nos produtos utilizados para diferentes doses, existem produtos que têm segregações diferentes, dispersão diferente dentro da mistura de ração, qualidades físicas e processos industriais bastante diferentes que precisam ser considerados em termos de opção pelos medicamentos, né? O conceito de bioequivalência, que é um conceito importante para a gente ter ele em mente, que consiste na demonstração da equivalência farmacêutica entre produtos apresentados sobre a mesma forma farmacêutica, contendo idêntica composição qualitativa e quantitativa de princípio ativo e que tenham igual biodisponibilidade quando estudado sob o mesmo desenho experimental. Isso é uma definição legal. Um produto bioequivalente, que é o equivalente a um genérico da medicina humana, é um produto que está na mesma forma, idêntica composição, idêntica quantidade e qualidade em relação ao princípio ativo e com a mesma biodisponibilidade, que é aquela propriedade farmacocinética de concentração sanguínea da droga. Como fazer em condições práticas no Brasil? Avaliar sempre, né? Assumir que existem problemas reais, que eles de fato existem, não subestimar as suas percepções clínicas, é importante a observação
técnica presente dentro da granja e ter critérios técnicos rigorosos para a sua avaliação clínica. A gente precisa considerar isso aí. Pontos críticos importantes nessa definição dos planos terapêuticos. Não descartar a possibilidade de que a frustração do resultado seja causada por. Isso é muito importante, porque existe muita frustração de resultado em planos terapêuticos. E essa frustração pode ser por um diagnóstico errado, pode ser por uma dosagem errada do princípio ativo, pode ser por uma duração insuficiente do tratamento, pode ser por um início tardio do seu processo de tratamento, pode ser por erros de mistura, pode ser por produtos de má qualidade. Então, esses 6 itens, diagnóstico, dosagem, duração, momento de início, erro de mistura e produtos de má qualidade, eles têm que estar sempre na mente de quem está envolvido em termos práticos com o processo de tratamento antimicrobiano em produção de suínos. São os 6 principais pontos críticos para ter sucesso no tratamento. Então, na ocorrência de uma determinada frustração ou um resultado aquém do esperado, lembrar de 6 pontos práticos que podem ser todos eles auditados pelo profissional envolvido no processo terapêutico. Na hora de se trabalhar com a administração via oral, que é uma forma mais prática de se fazer no sistema de produção, seja via água ou seja via ração, nós precisamos lembrar de um item bastante importante, que é o potencial bom ou ruim de absorção daquelas drogas pela via oral. Então, existem drogas de boa absorção pela via oral, existem drogas de fraca absorção pela via oral e drogas onde você quer exatamente uma ausência de absorção via oral, quando você quer tratar desafios entéricos e você não deseja exatamente que aquela droga seja disponível de forma sistêmica e sim localizada na luz do intestino, como a pramicina, como a colistina, como a neomicina, drogas de foco absolutamente entérico, onde não se deseja a absorção dela. Mas são conceitos importantes na hora de se definir processos de tratamento terapêuticos. E aqui um item bastante importante, citando apenas 2 exemplos, né? Nós temos alguns materiais disponíveis, eu estou citando aqui apenas 2, alguns materiais que são mais específicos para quem está envolvido na área sanitária de suinocultura. Existem periódicos que trazem mensalmente, bimestralmente, informações muito atuais sobre tratamento com antimicrobianos em suinocultura. Existem alguns jornais de ampla circulação mundial, mas que são jornais que precisam ser assinados, obviamente, mas que trazem informações bastante atuais. E existem materiais, livros-texto, como livros de farmacologia, que nos trazem, mesmo aplicado à avicultura, extremamente apto para ser extrapolado para algumas situações clínicas da suinocultura, e outros livros direcionados a doenças de suínos, livros atuais, produzidos no Brasil, que compilam com bastante eficiência, com bastante amplitude, informações técnicas pinçadas dos principais e melhores trabalhos científicos feitos na área. Mas o mais importante em tratamento e definição de antibióticos em suíno é a atualização técnica constante, através de materiais de simples acesso como esses que nós estamos citando aqui, porque as informações evoluem, as moléculas evoluem, novas moléculas se tornam disponíveis e nós não podemos nos prender a informações que foram congeladas no passado em relação à eficiência terapêutica. Então, nós estamos encerrando esse assunto aqui. A ideia principal desse trabalho em cima de terapêutica antimicrobiana e aplicações práticas de medicamentos em suínos, nossos principais objetivos foram conhecer como caracterizar as drogas, como caracterizar as diferentes moléculas e classificá-las, como utilizar essas informações teóricas em prol de uma utilização prática mais eficiente dessas drogas para definição de planos terapêuticos eficientes e, mais importante, quais são os pontos críticos em termos práticos onde nós erramos muito, onde os profissionais podem errar e gerar frustrações em relação ao tratamento. A área sanitária em suinocultura é uma área que vai ser sempre importante, independente do sistema de produção utilizado. Muitas vezes o sistema de produção torna isso mais complexo do que num sistema de produção vertical com idade única, tudo dentro, tudo fora, que é um sistema mais eficaz em termos de gestão sanitária, mas independente do sistema de produção, aplicação de medicamentos
conceitos por trás dessa aplicação e riscos da utilização errada sempre serão assuntos importantes e atuais na produção de suínos e precisam ser continuamente acompanhados e estudados. E o nosso objetivo era traçar um panorama geral da situação atual e pensar alguns pontos mais importantes nesse cenário, nesse contexto. E eu agradeço a atenção dispensada e nos vemos numa próxima oportunidade. Obrigado.